As cinzas são hoje o principal símbolo litúrgico e por isso quarta-feira é de cinzas. E a quarta-feira de cinzas marca o início da Quaresma. E por isso, cinzas não apenas se torna o principal símbolo litúrgico, mas dá o nome ao dia, quarta-feira de cinzas, e a liturgia das cinzas, que nos faz lembrar tantas coisas em nossa vida. Antes, as cinzas eram símbolo da morte, do que é passageiro. Se quisermos uma comparação, existe um provérbio muito nosso que diz: escreveu alguma coisa na areia. Escrever sobre a areia, ou recordar as cinzas, é lembrar exatamente isso. Tudo que é passageiro, tudo quanto é fugaz, tudo aquilo que é efêmero. Mas vai nos recordar também que nós, sendo passageiros e efêmeros, tantas vezes queremos nos eternizar da pior maneira possível, quando nos apegamos a ideias, a lugares, a pessoas. Cinzas, por isso mesmo, devem significar também arrependimento, purificação, ressurreição. Quantas vezes nós precisamos das cinzas para recordar a facilidade com que nós adoecemos, a facilidade com que erramos, a facilidade com que morremos. Pois afinal de contas, as cinzas nada mais são do que resíduos, aquilo que sobrou, o resto do que ficou. Nos mostram as cinzas que o que sobra na vida do ser humano é nada mais do que isso, o resto de uma cinza, resto daquilo que parecia ser grande. As cinzas de uma grande árvore são cinzas também grandes, mas nada mais são do que cinzas de uma grande árvore, daquilo que era visível, daquilo que era tão bonito, tão vigoroso, mas que se tornou, que restou apenas cinzas. Por isso, na cultura egípcia, há um pássaro que representa as cinzas e o renascimento. É a fênix, encarnação do Deus Sol, mostrando que este pássaro, quando envelhecia, queimava a si mesmo para renascer das cinzas. O Cristo morre na cruz, mas não se torna cinza. O Cristo ressuscita da cruz, mas não das cinzas. Ele renasce gloriosamente porque é Deus, e sendo Deus, não possui início ou fim, ou melhor, Ele mesmo é o início e o fim de todas as coisas. As cinzas devem significar em nossa vida a penitência de quem descobriu-se pecador, de quem reconheceu a necessidade de mudar de vida, de se converter. E por isso as duas antífonas da liturgia de hoje. A primeira: lembra-te de que és pó, e ao pó
haverás de retornar. Quanta gente orgulhosa, quantas pessoas presunçosas, quanta gente egoísta, que precisava ouvir isso. Alguém sussurrando ao seu ouvido e lhe dizendo: de nada adianta teu poder, de nada vale a tua vaidade, de nada conta o teu orgulho e a tua soberba. Lembra-te que és pó, e ao pó haverá de retornar. Por isso a necessidade frequente de cumprir uma das melhores obras de misericórdia, corporais e espirituais: rezar pelos mortos, visitar o cemitério e ali rezar pelos mortos. Ali somos todos iguais. Pode ser que a lápide de um túmulo seja mais bonita do que outro, mas ali dentro todos somos iguais, exatamente ossos e pó, ossos e cinzas. Como é necessário para muitas pessoas ouvir que é aquilo e visitar aquilo que um dia será. A outra jaculatória, a outra antífona, melhor dizendo, é exatamente essa: converte-te e crede no Evangelho, porque a necessidade de mudança é própria do ser humano. O ser humano é um ser sempre insatisfeito, e a primeira insatisfação do ser humano é consigo mesmo. Nós não somos satisfeitos com aquilo que somos, como vivemos, e buscamos as mudanças tantas vezes em frivolidades, em coisas superficiais, aparentes, passageiras. É tão fácil mudar de roupa, é tão simples mudar de aparência, mas como é difícil mudar por dentro, como é difícil, trabalhoso, mudar o coração, trabalhar o próprio interior da vida. E é deste modo que, lembrando o que somos, pó, cinzas, recordando o que nós voltaremos a ser, nós precisamos mudar. E mudar para quê? Não apenas por uma simples alegria, mudar para ser feliz. E por isso o salmo que nós rezamos na missa de hoje, e que eu recomendo vivamente, leiam, rezem este salmo, peguem versículos deste salmo, do Salmo 50, o salmo de arrependimento de Davi, quando se tornou um homem adúltero e mandou matar indiretamente o general Urias para ficar com a sua esposa, coisas que no mundo moderno são tão frequentes, mas que não são normais, continuam sendo pecado. Davi reconhece diante de Deus o seu pecado, a sua iniquidade. Davi faz o ato penitencial mais profundo e mais bonito da história, dizendo ao Senhor: diante de mim eu tenho somente o meu pecado. É próprio de quem tem a consciência pesada, é próprio daquele que ainda não se sente perdoado por Deus. E por isso, para que seja um tempo de conversão, a Quaresma deve ser também um tempo de perdão. Os 3 exercícios quaresmais estão postos: a oração, para que fiquemos mais próximos de Deus,
a caridade, a partilha, para descobrirmos que tantas coisas em nossa vida são supérfluas, são dispensáveis. Quanta coisa eu tenho guardada em casa, no meu guarda-roupa, que não me serve mais, que eu não faço mais uso, que eu não utilizo. Mas para que mesmo eu guardo aquilo? Se não me serve, se eu não faço uso. Quantas coisas dispensáveis, quantas coisas que os outros precisam, e eu não preciso, mas continuo guardando. E o jejum, para que possamos dominar o nosso corpo, para que possamos domesticar os nossos instintos, os nossos impulsos. Necessário tantas vezes na vida mostrar ao nosso próprio corpo, ao ímpeto, aos instintos, quem é que manda, ou quem é que comanda. Se eu sou dominado pelo meu corpo, serei facilmente alguém dominado pelos vícios, serei facilmente dominado pelos pecados. Mas se eu tenho a fé, se eu possuo a capacidade de fazer uma boa penitência, eu posso domesticar os meus instintos carnais, os meus impulsos de raiva, os meus ímpetos de loucura, para ser alguém melhor diante de Deus. E tudo isso para quê? Novamente retomo o Salmo 50, o Salmo de Davi. Davi termina um dos últimos versículos com um pedido a Deus: dai-me, Senhor, a alegria de ser salvo. É essa alegria que eu desejo, é essa felicidade maior que eu quero ardentemente em minha vida. Eu quero a alegria de ser salvo. Eu não quero uma alegria transitória, eu não desejo uma felicidade passageira. De que adianta mesmo combater o aquecimento global, se um dia eu tenho o risco de ter o aquecimento eterno, num lugar que se chama inferno, e cujo fogo nunca se apaga? Esse aquecimento global pode ser combatido, pode ser minorado, mas aquele outro aquecimento eterno nunca haverá de se desfazer. E por isso eu devo lutar, não com os meus méritos, mas com as armas que a Igreja e o próprio Cristo colocam em minhas mãos, de rezar mais, melhor, rezar muito, porque ainda que rezemos o bastante, ainda é insuficiente, ainda é pouco. Se você reza muito, reze mais. Se você já partilhou tudo o que você tinha de desnecessário, de inútil, partilhe agora alguma coisa que você tem e você gosta muito. Aprenda a dar com as mãos quentes. Não espere ter as suas mãos frias depois de morto, para que alguém venha tomar e partilhar aquilo que você deixou. E aprenda a jejuar, a fazer penitência, porque de prazeres, de alegrias passageiras, o mundo está cheio, e por isso mesmo o mundo está cheio de egoísmo, de pessoas egoístas que só querem alegrias e prazeres, mas todos eles transitórios. O convite é aquele do profeta Joel na primeira leitura: voltai-vos, voltai-vos para Deus,
Não se volte para as coisas, não se volte para ideias, não se volte para pessoas, não se volte para instituições, se volte para Deus. Esse é o apelo da Sagrada Escritura, dos profetas e do próprio Cristo: voltar para Deus e não para as coisas, voltar para Deus e de todo o coração. E por isso ainda o profeta Joel complementa dizendo: rasgai os coração e não as vossas vestes. Não vivemos para o mundo, a verdade não vive de aplausos, a verdade vive de sacrifícios, de entrega, de doação. E quando alguém me pergunta sobre qualquer tema da igreja, eu respondo com esta frase, com esta expressão do profeta Joel: voltar-se para Deus, voltar-me para Ele e não para as coisas. Queridos irmãos e irmãs, um tempo de penitência, um tempo de conversão, mas ao mesmo tempo um tempo de profunda alegria, daquele que sabe, daquele que pede, daquele que reconhece que a suprema, única e maior alegria é exatamente essa: Senhor, dai-me a alegria de ser salvo. Dai-nos esta grande alegria de alcançar-nos pela nossa fé, mas sobretudo pela graça de Deus, a salvação que o Cristo nos mereceu na cruz. Amém.